Você já se perguntou por que os judeus não veem Jesus como o Messias? O cristianismo e o judaísmo possuem raízes comuns, mas têm pontos de vista diferentes sobre o Messias e seu papel. Hoje vamos explorar por que os judeus rejeitam Jesus como Messias e entender as razões teológicas, históricas e culturais por trás disso. Lembrando que o propósito é informar e não julgar, buscando respeito e compreensão entre diferentes crenças. Primeiro vamos entender o que é o Messias no judaísmo. A palavra Messias vem do hebraico Mashiach, que significa ungido. No judaísmo, o Messias é muito esperado, mas ele não é visto como uma figura divina. Ele é considerado um grande líder humano, descendente do rei Davi, que trará uma era de paz, justiça e espiritualidade para o mundo inteiro. Esse tempo é chamado de Era Messiânica. Para os judeus, o Messias será alguém que ajudará a guiar todas as nações para o conhecimento de Deus, restaurará Israel e trará paz ao mundo. E aqui está a diferença. Para ser reconhecido como Messias, ele precisa cumprir uma série de profecias muito específicas. E para os judeus, muitas dessas profecias ainda não foram cumpridas. E é por isso que eles acreditam que o Messias ainda está por vir. Jesus, na visão do judaísmo, não completou o que foi prometido para o Messias. Então, vamos entender melhor algumas dessas profecias messiânicas. Vou citar alguns exemplos importantes. O profeta Isaías fala de um tempo em que haverá paz no mundo, um tempo em que as espadas serão transformadas em arados e as nações não mais guerrearão. No entanto, durante a vida de Jesus e nos séculos que se seguiram, o mundo continuou em guerras e conflitos, e esse período de paz global, que era esperado, não se concretizou. Outro ponto central é a reconstrução do templo em Jerusalém. Para o judaísmo, a reconstrução do templo é algo que o Messias trará consigo. O templo foi destruído no ano 70 d.C. e até hoje não foi reconstruído. Para os judeus, a volta do templo é um marco da era messiânica. E como Jesus não reconstruiu o templo, muitos judeus acreditam que o Messias ainda não chegou. Outro ponto importante é a reunião dos exilados de Israel. As escrituras judaicas dizem que o Messias vai reunir todos os judeus na terra de Israel, algo que ainda não aconteceu completamente. Essas promessas não cumpridas indicam para muitos judeus que o Messias ainda é uma figura do futuro e que Jesus não se encaixa nesse papel. Mas não é só isso. Há também uma diferença muito grande em como o judaísmo e o cristianismo entendem a natureza do Messias. Para os cristãos, Jesus é divino, filho de Deus, parte da Santíssima Trindade. Ele é visto como alguém que foi enviado para salvar a humanidade dos pecados, certo? Mas no judaísmo, a ideia de que o Messias seria um ser divino é incompatível com a fé. O judaísmo acredita em um Deus único e indivisível. E a ideia de Deus se tornar humano, ou de um Messias divino, não faz parte dessa tradição. Para o judaísmo, o Messias é alguém especial, sim, um grande líder, mas não um ser divino. Essa diferença é profunda e explica por que os judeus e os cristãos interpretam o papel do Messias de formas tão diferentes. Para o judaísmo, o Messias será alguém que liderará a humanidade em uma era de bondade e espiritualidade, mas ele continuará sendo um ser humano. Outro ponto importante é como os textos sagrados são vistos em cada religião. Para os cristãos, o Novo Testamento é um texto central, que narra a vida e os ensinamentos de Jesus. Mas para os judeus, o Novo Testamento não é uma escritura sagrada. Eles têm a Torá, que inclui os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, e os profetas, que compõem as escrituras hebraicas. O Novo Testamento é, na visão judaica, um texto importante para os cristãos, mas não faz parte de suas tradições sagradas. Além disso, muitos dos eventos descritos no Novo Testamento, como os milagres e a ressurreição de Jesus, são vistos de forma diferente no judaísmo.
Como esses eventos não fazem parte da tradição judaica, eles não têm o mesmo peso ou significado para os judeus como têm para os cristãos. E ainda temos as diferenças de interpretação das profecias. Muitos cristãos acreditam que Jesus cumpriu as profecias messiânicas de maneira simbólica. No entanto, os judeus tendem a interpretar essas profecias de forma mais literal.